Meu povo, vocês já ouviram falar que no sertão, quando a morte chega, ela não chega sozinha? Pois é, hoje eu vou contar uma história que meu pai jurava pela alma da mãe dele que era verdade. Uma história que aconteceu numa noite de lua minguante, lá no fim do mundo, onde os vivos dormiam e os mortos, os mortos resolveram dar um trabalho danado. Mas calma, porque essa história também tem muito riso. Porque no sertão, até o medo tem graça. Era o ano de 1960 e poucos. Naquele tempo, não tinha velório em funerária não, meu povo. O defunto ficava em casa mesmo, numa cama, enfeitado de flores do quintal e cercado de vizinho, reza e muita cachaça para espantar o frio da madrugada. O nosso personagem hoje se chama Seu Bento, um homem mais teimoso que bode velho. 72 anos, cangaceiro aposentado das brigas de bar e que todo mundo na vila achava que tinha pacto com o capeta, porque o homem nunca ficava doente. Aí veio uma febre, e em 2 dias, Seu Bento estava esticado na cama de tábua, mais frio que pedra de rio no mês de junho. O médico da cidade, que vinha de mês em mês, colocou o dedo no pescoço do homem, balançou a cabeça e disse: "Pode preparar o caixão." E assim começou o velório de Seu Bento. A casa de Seu Bento ficou cheia que nem roça na colheita. Todo mundo do lugarejo apareceu, uns de coração partido. Outros foram pela cachaça mesmo. É preciso ser honesto. Dona Marinha, a vizinha que nunca gostou de Seu Bento, chegou de preto da cabeça ao pé, com um terço na mão e um sorrisinho no canto da boca que Deus perdoa. Mas a gente não esquece. Meu pai, que tinha uns 15 anos na época, ficou tomando conta do finado enquanto os mais velhos rezavam lá na sala. "Fica aqui vigiando, menino. Não deixa a vela apagar", disse meu avô antes de ir buscar mais pinga com os compadres. Meu pai ficou sozinho com o defunto. Só ele, a vela e o silêncio pesado da madrugada. Aí, meu povo, aí foi que a coisa aconteceu. Era quase meia-noite quando meu pai ouviu um barulho. Um ronco. Não era vento. Não era bicho. Era o defunto. Seu Bento soltou um ronco daqueles de quem tá dormindo gostoso. Meu pai disse que o coração dele parou 3 vezes em 2 segundos. Ele queria gritar, queria correr, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, pregado no chão, olhando para o corpo de Seu Bento, esperando o fim do mundo. E então, Seu Bento abriu um olho. Só um. Aquele olho cansado, vermelho, de homem que dormiu mal, olhou bem para o meu pai e disse: "Menino, me arranja uma cachaça aí, tô com a garganta seca." Meu pai não gritou, meu pai não correu, meu pai desmaiou. Caiu ali mesmo no meio do velório, mais duro que o defunto que tinha acabado de ressuscitar. Quando a galera da sala ouviu o baque do meu pai no chão, todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. Seu João, o compadre do meu avô, foi o primeiro a entrar e se deparou com 2 corpos no chão. Um era meu pai, desmaiado de medo. O outro era Seu Bento, que estava sentado na cama, coçando a cabeça e pedindo cachaça. Seu João olhou para o defunto vivo, olhou para o menino desmaiado, olhou para o defunto de novo, e aí foi a vez dele desmaiar. 2 corpos no chão, um defunto sentado, e ninguém para resolver nada. Dona Marinha, que ainda estava com o terço na mão, entrou rezando e saiu correndo mais rápido que cavalo assustado, gritando pelo nome de todos os santos do céu. O padre da região, que estava do lado de fora fumando um cigarro de palha, ouviu o grito, jogou o cigarro fora e rezou 3 ave-marias antes de entrar. Quando entrou e viu a cena, disse com toda a calma de quem já viu de tudo: "Esse homem não morreu, não. Esse homem estava bêbado." Era isso, meu povo. Seu Bento não tinha morrido. Seu Bento tinha tomado tanta cachaça na tarde anterior que entrou em coma etílico. O médico, que não era lá muito competente, confundiu coma com morte. E aí fizeram velório de homem vivo. Quando Seu Bento soube depois que tinham feito o velório dele, não ficou nem bravo. Só perguntou se tinha sobrado cachaça. Meu povo, essa história meu pai contava toda vez que a gente se reunia em família. E a gente gargalhava igual, toda vez, como se fosse a primeira. Mas tem uma coisa que ele dizia no final que eu nunca esqueci. Ele dizia assim:
Meu filho, naquele dia eu aprendi que no sertão o que parece morte às vezes é só sono e que a vida tem um humor danado. Ela gosta de pregar peça nos homens que acham que já sabem tudo. Seu Bento viveu mais 20 anos depois daquela noite, e todo ano, no mesmo dia do seu velório, ele abria uma garrafa de cachaça e brindava para todo mundo dizendo: "Saúde, porque eu já estive do outro lado e é chato demais por lá." É isso, minha gente. As histórias dos mais velhos têm esse gosto diferente. Tem o cheiro de terra molhada, de fumaça de fogão a lenha, de gente simples que viveu muito e aprendeu mais ainda. Guarde as histórias da sua família, porque um dia, quando eles não estiverem mais aqui, essas histórias são tudo que sobra. Se você gostou dessa história, deixa seu like aqui. Cada like é um amém para essa turma do sertão continuar contando. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E manda nos comentários. Você tem uma história engraçada ou de arrepiar da sua família? Conta pra gente. A gente pode fazer um vídeo com a sua história também. Da parte de cá, de todos nós do Reflexão do Sertão. Que Deus abençoe, que a vida seja leve e que quando a morte vier, que ela não venha antes do tempo. Até a próxima, meu povo. Preparado usando Claude Sonnet 4. 6. Thinking. Você consegue aumentar mais esse roteiro? Estender mais um pouco? Meu povo, vocês já ouviram falar que no sertão, quando a morte chega, ela não chega sozinha? Pois é. Hoje eu vou contar uma história que meu pai jurava pela alma da mãe dele que era verdade. Uma história que aconteceu numa noite de lua minguante, lá no fim do mundo, onde os vivos dormiam. E os mortos, bem, os mortos resolveram dar um trabalho danado. Mas calma, porque essa história também tem muito riso. Porque no sertão, até o medo tem graça. Era o ano de 1960 e poucos. Naquele tempo não tinha velório em funerária não, meu povo. O defunto ficava em casa mesmo, numa cama, enfeitado de flores do quintal e cercado de vizinho, reza e muita cachaça para espantar o frio da madrugada. O nosso personagem hoje se chama Seu Bento, um homem mais teimoso que bode velho. 72 anos, cangaceiro aposentado das brigas de bar e que todo mundo na vila achava que tinha pacto com o capeta, porque o homem nunca ficava doente. E olha que Seu Bento tinha motivo de sobra para estar morto muito antes disso. O homem tinha levado faca numa briga de feira aos 30 anos, tinha caído de cavalo em cima de pedra aos 45, tinha bebido água de açude contaminado e sobrevivido quando outros 3 homens não sobreviveram. E tinha, certa vez, enfrentado uma onça pintada com uma faca de cozinha e voltado para casa com uns arranhões e muita história para contar. O povo da região dizia que Seu Bento tinha 7 vidas, igual gato. Outros diziam que o capeta tinha medo dele. Sua própria mulher, Dona Zefinha, descansa em paz, dizia que o marido era teimoso demais até para morrer. Aí veio uma febre. E em 2 dias, Seu Bento estava esticado na cama de tábua, mais frio que pedra de rio no mês de junho. O médico da cidade, que vinha de mês em mês, colocou o dedo no pescoço do homem, balançou a cabeça e disse: "Pode preparar o caixão. Agora, meu povo, preciso que vocês entendam uma coisa. Esse médico era um homem que tinha se formado havia pouco tempo, vindo de uma cidade grande, sem nunca ter pisado num sertão na vida. Homem de terno e chapéu de palha, que ele mesmo chamava de chapéu de campo, como se isso fizesse ele mais sertanejo. O povo da região não confiava muito nele, não. Mas naquele tempo, médico era médico. Palavra de médico era lei. E assim começou o velório de Seu Bento. A casa de Seu Bento ficou cheia que nem roça na colheita. Todo mundo do lugarejo apareceu, uns de coração partido, outros foram pela cachaça mesmo, é preciso ser honesto. Tinha a família toda. Os filhos que moravam longe vieram correndo assim que a notícia chegou. Tinha a filha mais velha, Benedita, que chorava tanto que o lenço dela estava completamente encharcado já na primeira hora. Tinha o filho do meio, Toinho, que não chorava, mas ficava andando de um lado para o outro sem saber o que fazer com as mãos. E tinha o caçula, Zezinho, que tinha ido embora para a capital anos atrás e chegou de terno, com cara de quem estava com pressa de voltar. Dona Mariinha,
A vizinha, que nunca gostou de seu Bento, chegou de preto da cabeça ao pé, com um terço na mão e um sorrisinho no canto da boca que Deus perdoa, mas a gente não esquece. Ela era daquelas mulheres que aparecem em todo velório da região. Sabia rezar, sabia cantar salmo, sabia consolar, mas nesse caso específico, o consolo dela tinha um saborzinho diferente. Porque seu Bento, anos atrás, tinha deixado o bode dela entrar no quintal e comer o canteiro de coentro inteiro. E nunca pediu desculpa. Dona Mariinha não esquecia essas coisas, não. Meu pai, que tinha uns 15 anos na época, ficou tomando conta do finado enquanto os mais velhos rezavam lá na sala. Fica aqui vigiando, menino, não deixa a vela apagar, disse meu avô antes de ir buscar mais pinga com os compadres. Meu pai ficou sozinho com o defunto. Só ele, a vela e o silêncio pesado da madrugada. Ele me contou que tentou rezar, mas as palavras não saíam direito. Tentou pensar em outra coisa, mas os olhos sempre voltavam para o rosto de seu Bento, ali parado, quieto, com aquela expressão de quem estava dormindo fundo. O vento batia na janela de vez em quando, a chama da vela balançava, e cada sombra que dançava na parede parecia uma figura diferente. Meu pai era corajoso para o seu tamanho, mas 15 anos é 15 anos. E ficar de madrugada com o defunto não é para qualquer um. Aí, meu povo, aí foi que a coisa aconteceu. Era quase meia-noite quando meu pai ouviu um barulho. Um ronco. Não era vento, não era bicho, era o defunto. Seu Bento soltou um ronco daqueles de quem está dormindo gostoso. Daqueles roncos profundos, satisfeitos, de homem que está no maior conforto do mundo. Meu pai disse que o coração dele parou 3 vezes em 2 segundos. Ele queria gritar, queria correr, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, pregado no chão, olhando para o corpo de seu Bento, esperando o fim do mundo. O ronco parou. Silêncio. Meu pai pensou, foi o vento, foi a minha imaginação. Defunto não ronca. Isso não aconteceu. E então, seu Bento abriu um olho. Só um. Aquele olho cansado, vermelho, inchado, de homem que dormiu muito mal, olhou bem para o meu pai e disse: Menino, me arranja uma cachaça aí. Tô com a garganta seca. A voz era rouca, áspera, como se a garganta do homem estivesse cheia de areia. Mas era voz humana, saindo de um homem que estava morto há quase 2 dias. Meu pai não gritou. Meu pai não correu. Meu pai desmaiou. Caiu ali mesmo, no meio do velório, mais duro que o defunto que tinha acabado de ressuscitar. A vela quase apagou com a queda. Seu Bento olhou para o menino no chão, olhou para a vela, coçou a cabeça e murmurou: fraco esse menino. E ficou sentado na cama, esperando alguém trazer a cachaça dele. Quando a galera da sala ouviu o baque do meu pai no chão, todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. Seu João, o compadre do meu avô, foi o primeiro a entrar. E se deparou com 2 corpos no chão. Um era meu pai, desmaiado de medo. O outro era seu Bento, que estava sentado na cama, coçando a cabeça e pedindo cachaça. Seu João olhou para o defunto vivo. Olhou para o menino desmaiado. Olhou para o defunto de novo. E aí foi a vez dele desmaiar. 2 corpos no chão. Um defunto sentado, e ninguém para resolver nada. Seu Bento olhou para os 2 no chão e sacudiu a cabeça com aquela cara de quem acha que o mundo inteiro é fraco demais. Dona Mariinha, que ainda estava com o terço na mão, entrou rezando e saiu correndo mais rápido que cavalo assustado, gritando pelo nome de todos os santos do céu. São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora, Santa Bárbara. Ela foi chamando um por um, como se precisasse da turma toda para dar conta daquilo. O terço voou da mão dela e foi parar no telhado. Nunca mais foi encontrado. Até hoje, quando chove forte naquela casa, o povo jura que ouve o barulho do terço batendo nas telhas. O padre da região, que estava do lado de fora fumando um cigarro de palha, ouviu o grito, jogou o cigarro fora e rezou 3 ave-marias antes de entrar. Quando entrou e viu a cena, ficou parado na porta por uns bons segundos. Seu Bento olhou para ele. O padre olhou para seu Bento. E havia naquele olhar uma pergunta silenciosa que era mais ou menos assim: você veio do inferno ou do purgatório? Seu Bento respondeu antes mesmo da pergunta ser feita: padre, pelo amor de Deus, me arranja uma cachaça. Esses homens aí todos caíram antes de me ajudar.
O padre tomou um fundo de ar, fez o sinal da cruz e disse com toda a calma de quem já viu de tudo: Esse homem não morreu, não. Esse homem estava bêbado. Era isso, meu povo. Seu Bento não tinha morrido. Seu Bento tinha tomado tanta cachaça na tarde anterior que entrou em coma etílico. O médico, que não era lá muito competente, confundiu coma com morte. E aí fizeram velório de homem vivo. O médico, quando foi chamado de volta e confrontado com o erro, ficou tão envergonhado que saiu da região naquele mesmo mês e nunca mais voltou. Dizem que foi para uma cidade ainda maior, onde ninguém conhecia a história. Mas a história chegou antes dele, porque no sertão, notícia ruim viaja mais rápido que cavalo. Os filhos de seu Bento ficaram numa situação curiosa. Tinham largado tudo, viajado quilômetros, chegado com cara de velório. E o pai estava vivo, sentado na cama, pedindo cachaça e reclamando que estava com fome. Zezinho, o caçula do terno, foi o que ficou mais bravo. Tinha gastado dinheiro de passagem, tinha pedido folga no trabalho, tinha chegado com aquela cara séria de herdeiro responsável. E o pai estava vivo e com apetite. Benedita, a mais velha, que tinha chorado um rio de lágrimas, olhou para o pai vivo e chorou mais ainda, dessa vez de alívio. Abraçou o homem tão forte que ele reclamou que ia morrer de verdade. Toinho, o do meio, ficou parado olhando, andando de um lado para o outro igual antes, mas agora com um sorrisão no rosto que não cabia na cara. Meu avô, quando foi contado o que tinha acontecido, ficou tão aliviado que foi buscar a melhor cachaça que tinha guardada e serviu uma dose para seu Bento ali mesmo, sem cerimônia. Os dois brindaram com o defunto ressuscitado, sentado na cama do velório. E meu pai, quando acordou do desmaio no chão, abriu o olho e a primeira coisa que viu foi seu Bento bebendo cachaça e rindo. Desmaiou de novo. Quando seu Bento soube depois, dias mais tarde, com a cabeça fria, que tinham feito o velório dele, não ficou nem bravo. Pensou um pouco, coçou o queixo e só perguntou se tinha sobrado cachaça. Tinha sobrado. E ele tomou. Meu povo, essa história meu pai contava toda vez que a gente se reunia em família. E a gente gargalhava igual, toda vez, como se fosse a primeira. Cada detalhe novo aparecia a cada contação. Com o tempo, a história foi crescendo, ganhando cor, ganhando cheiro, ganhando novos personagens que às vezes apareciam e às vezes sumiam dependendo do humor do meu pai naquele dia. Mas o núcleo da história era sempre o mesmo. O defunto que pediu cachaça, o menino que desmaiou, e o padre que chegou e resolveu tudo com uma frase. Mas tem uma coisa que ele dizia no final que eu nunca esqueci. Ele dizia assim: meu filho, naquele dia eu aprendi que no sertão o que parece morte às vezes é só sono, e que a vida tem um humor danado. Ela gosta de pregar peça nos homens que acham que já sabem tudo. Seu Bento viveu mais 20 anos depois daquela noite. Continuou teimoso, continuou bebendo, continuou sendo o homem mais difícil de matar de toda a região. E todo ano, no mesmo dia do seu velório, ele abria uma garrafa de cachaça e brindava para todo mundo dizendo: saúde, porque eu já estive do outro lado e é chato demais por lá. A festa virou tradição. Todo ano a galera se reunia na casa dele naquela data. Os filhos vinham, os netos vinham, os compadres vinham. E seu Bento contava a história como se fosse ele o herói, o único que não tinha desmaiado, o único que tinha mantido a cabeça no lugar, o único que sabia o que estava fazendo. Ninguém discutia, deixavam o velho contar do jeito dele. Quando seu Bento morreu de verdade, anos depois, com 92 anos, o velório foi o mais tranquilo da região. Todo mundo ficou de olho aberto a noite toda, esperando ele sentar na cama de novo. Ele não sentou. Mas dizem que, lá perto do amanhecer, quando o silêncio estava pesado e as velas quase no fim, alguém ouviu um ronco vindo do caixão. Pode ter sido o vento, pode ter sido a imaginação, mas ninguém foi averiguar. Dessa vez, todo mundo preferiu ficar quieto. É isso, minha gente. As histórias dos mais velhos têm esse gosto diferente. Tem o cheiro de terra molhada, de fumaça de fogão a lenha, de gente simples que viveu muito e aprendeu mais ainda. Essas histórias não estão em livro, não estão em escola.
Estão na memória de quem ouviu, guardadas com cuidado, esperando o momento certo de serem contadas. E esse momento é sempre em volta de uma mesa, com a família reunida, com uma comida boa no fogo e alguém que começa com aquela frase mágica: "Você lembra quando?" Guarde as histórias da sua família. Pergunte para o seu avô, para sua avó, para o seu pai, para sua mãe. Pergunte enquanto ainda dá tempo. Porque um dia, quando eles não estiverem mais aqui, essas histórias são tudo que sobra. E são mais preciosas do que qualquer herança material que eles possam deixar. Se você gostou dessa história, deixa seu like aqui. Cada like é um amém para essa turma do sertão continuar contando. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Toda semana tem história nova aqui. História de gente de verdade, de sertão de verdade, de vida de verdade. E manda nos comentários. Você tem uma história engraçada ou de arrepiar da sua família? Conta pra gente. A gente pode fazer um vídeo com a sua história também. Seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Todo mundo tem uma história que merece ser ouvida. Da parte de cá, de todos nós do Reflexão do Sertão, que Deus abençoe, que a vida seja leve e que quando a morte vier, que ela não venha antes do tempo. E se vier antes do tempo, pelo menos deixa uma cachaça por perto. Só por precaução. Até a próxima, meu povo.